chamo Thalia Abreu de Carvalho, sou discente do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico. Estou aqui para apresentar o artigo escrito por mim e pelo professor Tarcísio Serpa Normando, docente do programa. O título do artigo é Em Busca do Coração de Clio, notas sobre a formação de professores e letramento histórico. O objetivo dele é apresentar possibilidades de discussão sobre a formação de professores a partir da aprendizagem histórica e delinear alguns pressupostos do letramento histórico como categoria de pesquisa, a partir do diálogo com literatura de duas categorias preliminares, a consciência histórica e a literacia histórica. Os pressupostos para o letramento histórico estão sendo investigados em nossa pesquisa em curso, no mestrado profissional, e nós desejamos apresentar essa discussão aqui no 7º Simpósio em Ensino Tecnológico por perceber este espaço como espaço de divulgação científica e também enxergar o debate e as contribuições como propícios para o desenvolvimento da investigação. O título do artigo, Em Busca do Coração de Clio, remete a uma das 9 musas nascidas do romance entre Zeus e a Mnesme, a memória. Clio é aquela que proclama, que traz a fama, por isso é tomada como entidade inspiradora da história. Em seu coração reside o desejo de contar o tempo vivido para ensinar e evitar o esquecimento. Nesse sentido, acaba sendo uma metáfora interessante para pensarmos a formação inicial de professores de história perspectivada pelo letramento histórico. Nós situamos a formação de professores como uma das preocupações de um campo de investigação chamado educação histórica. Este campo pesquisa como sujeitos escolares apreendem o conhecimento histórico, e as pesquisas neste campo têm se debruçado cada vez mais sobre conceitos que apresentem uma abordagem crítica do ensino, a fim de superar a ideia reforçada no senso comum de que o papel da história escolar está relacionado a transmitir conteúdos de um passado distante. Portanto, busca-se nas pesquisas a superação entre a ideia dicotômica entre reflexão historiográfica e o ensino de história. A crítica, a ideia da formação do professor para a simples transmissão de saberes, é basilar nas pesquisas em educação histórica. Nesse sentido, nós pretendemos apresentar uma reflexão inicial sobre os meandros da formação de professores de história, identificando a categoria de letramento histórico, que é uma categoria em processo de consolidação e tem seus pressupostos ancorados em 2 outras categorias caras ao campo da educação histórica. A primeira categoria a se deter é a de consciência histórica, cuja discussão chegou ao Brasil nos últimos 30 anos e segue a trilha de uma reflexão sobre o papel identitário da disciplina de história e como ela se relaciona à vida cotidiana. Johann Hussam, teórico alemão, que propagou este conceito, define a consciência histórica como a suma das operações mentais com as quais homens interpretam sua experiência temporal do seu mundo e de si mesmos, de tal forma que possam se orientar intencionalmente sua prática no tempo. A consciência histórica, ela está intimamente ligada à prática do ensino de história, por seu papel de nos orientar no tempo. E ela é entendida como um fenômeno inerente à vida humana. Portanto, ela não depende do saber escolar. Mas o saber escolar, ele possibilita meios para ampliação e desenvolvimento da consciência histórica em um processo que é dinâmico e dialógico. Porque não se trata de doar consciência a quem não tem. Não se trata de transmitir consciência histórica do educador ao educando. Mas fazer com que o processo de ensino-aprendizagem seja um processo onde os sujeitos compõem a sua autonomia. Outra categoria importante que foi desenvolvida como vertente da consciência histórica e foi definida pelo pesquisador britânico Peter Lee é a de literacia histórica. A literacia histórica é entendida como competência de leitura e compreensão do mundo através da análise do tempo. Ela está vinculada a habilidades para movimentar conceitos sobre a história para interpretar a realidade. A literacia histórica, dessa maneira, está intimamente ligada à educação histórica como indispensável para que o desenvolvimento da consciência histórica ocorra.
A consciência histórica, a literacia histórica encontram muitos pontos de convergência e eles nos permitem ir ao encontro de uma outra categoria de pesquisa que é o letramento histórico. Peter Lee, ele utiliza a expressão inglesa literacy no sentido de alfabetização. Os pesquisadores portugueses traduziram como literacia. No entanto, os pesquisadores brasileiros deste campo optaram pela tradução letramento histórico. Essas diferenças de traduções, elas não se constituem simplesmente sinônimos e também não estão isentas de problematização, porque ao traduzir como letramento histórico, nós trazemos outras questões para o debate, porque letramento é um termo que se estabeleceu internacionalmente ao longo das últimas décadas. Nós podemos falar de várias vertentes de letramento. Letramento linguístico, letramento digital, letramento científico, letramento racial, né? E essa questão ela vem sendo pesquisada pelos historiadores ligados ao campo da educação histórica. O fato de ser uma categoria ainda em construção não significa que ela não apresente possibilidades para a formação do professor e para o ensino de história. Pelo contrário, as pesquisas têm apresentado caminhos para pensarmos na autoformação que considera a orientação temporal somadas às competências de ler o mundo que nos rodeia. O letramento histórico ele está muito relacionado à perspectiva de letramento da língua, que já estava presente nas reflexões de Paulo Freire, que diz que para lermos, né, é preciso haver primeiro uma leitura do mundo. E assim como não basta dominar a leitura e a escrita para a real interpretação de textos, conhecer e memorizar os fatos históricos não são suficientes para o letramento histórico e para a orientação temporal dos sujeitos. Então, a perspectiva de letramento histórico se apresenta como possibilidade de recolocarmos em pauta a discussão sobre o papel da história como disciplina escolar, e os seus pressupostos são alternativas ao ensino baseado na memorização dos conteúdos e colocam-se como aliadas de uma prática docente que ressignifica os saberes escolares. Caminhando para as nossas considerações finais, nós gostaríamos de destacar que a investigação de como o letramento histórico impacta na autoformação do docente está sendo desenvolvida da nossa pesquisa em curso. Portanto, os resultados estão em processo de consolidação, mas nós visamos, com os resultados, propor um produto educacional que contribua nos processos formativos do professor de história. Nós destacamos que essa é uma discussão muito pertinente, porque os professores ligados ao campo da educação histórica, os professores de história, para desenvolverem situações de aprendizagens com uma abordagem crítica e reflexiva, precisam adquirir consciência dessa problemática e dessa discussão sobre o papel formativo dos discentes e do letramento histórico, e investigar os pressupostos do letramento histórico nos ajudam a realizar o desejo do coração de Clio, que é contar o tempo vivido e evitar o esquecimento. Tomando a célebre frase do historiador Peter Buck, o papel do historiador e dos professores de história é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer, principalmente em tempos tão difíceis como este que nós estamos vivendo, né, de tantos retrocessos. Nós queremos agradecer a oportunidade, essas são as nossas referências, e deixar o contato dos autores, meu contato do professor Tarcísio. Críticas, sugestões, perguntas serão bem-vindas, e nós agradecemos o importante apoio e fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM, para o desenvolvimento da pesquisa.